Bom dia, tudo bom? Hoje então, dia 23/4, tá passando rápido, gente, ainda bem, né? De 2020. A frase do dia é: mude suas opiniões, mas nunca percam seus princípios. Tá ok? O que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai ver multiplicação de números inteiros relativos. Lembram que lá a gente tinha visto a adição e a subtração, né? Como é que era a adição ainda? A adição, digamos, eu tenho mais 2 menos 5. O que eu tenho, que é positivo, eu tenho, e o negativo eu devo, né? Daí isso aqui ficava assim, ó. Tenho 2 e devo 5, estou devendo 3, tá? Isso era adição. A subtração era quando vocês tinham isso aqui, ó, mais 2, então, mais 2. O oposto do negativo, 5, positivo, 5, isso me dava 7, tá? Agora a gente vai ver multiplicação. O que é uma multiplicação, gente? Vamos pensar lá no comecinho, tá? O que é 2 vezes 3? A prof sabe que é 6, tá? Mas o que é 2 vezes 3? Vocês aprendem lá no comecinho da multiplicação que 2 vezes 3 é fazer uma soma de 3 mais 3, ó. 2 vezes o 3. Eu somei 2 vezes o 3. 3 mais 3. Olha ali, ó. 6. O que é 7 vezes o 4, tá? É fazer 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ó. 4 apareceu 7 vezes, tá? 7 vezes 4, somando isso, 28, tá bom? Então, ó, 4 vezes o 7. É fazer 7 mais 7 mais 7 mais 7, que também vai me dar 28. Tá, eu sei, bem mais fácil saber, né? 2 vezes 3 é 6. Mas vocês têm que entender de onde saiu isso, ó. 2 vezes 3 é 3 mais 3. 7 vezes o 4 é fazer 4 mais 4 mais 4, 7 vezes. Tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai multiplicar números positivos, ó. Positivo 2 vezes positivo 4. Vocês lembram que o sinal de positivo não precisa aparecer na frente do número? Então, isso aqui, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 4, tá? O mais aqui na frente ou não aparecer é a mesma coisa. 2 vezes 4, 8. Tranquilo? Então, quando for mais nos dois, não vai dar problema nenhum. Aqui eu tenho, ó, positivo 3 vezes positivo 5. É a mesma coisa que 3 vezes 5, que é 15. Se vocês querem colocar, ó, positivo 8 e positivo 15, é a mesma coisa. Ter o sinal de mais na frente ou não ter é indiferente, tá bom? Então, vamos para a próxima. Se eu multiplicar um número positivo por um negativo, ó, positivo 2 vezes negativo 3. Vamos tirar esse sinal que eu posso, não precisa aparecer? Então, seria eu ter 2 vezes negativo 3, tá? É copiar o negativo 3 2 vezes. Então, vai ficar, ó, negativo 3 mais negativo 3, tá? Partindo daquele princípio. Devo 3 e devo 3, eu estou devendo 6. Vocês notaram o sinalzinho que mudou? Eu fiz uma multiplicação de um positivo por um negativo e a minha resposta deu negativa. Vamos fazer outra? Ó, positivo 5 vezes negativo 2. É a mesma coisa que ter só 5, porque o sinal de positivo não precisa aparecer, vezes o negativo 2. Se eu for fazer a regra, ó, seria negativo 2 mais negativo 2 mais negativo 2 mais negativo 2 mais negativo 2. Ó, apareceu 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. Devo 2, devo 2, devo 2, devo 2, devo 2. Eu só tô devendo. Eu tô devendo 10.
Vocês entenderam? Ó, quando eu multiplicar um positivo por um negativo, a minha resposta está sempre dando negativa. Então, o que eu posso fazer, gente? 3 vezes 7. Vocês já sabem que é 21. Positivo, negativo, a gente sabe que vai dar negativa. 3 vezes 5, vocês sabem que é 15. Ó, um é negativo e outro positivo, resposta negativa. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente viu, ó? Que quando eu tenho, ó, os dois positivos, a minha resposta deu positivo. Aqui eu tive um positivo e um negativo, ó, fazendo toda a regrinha, tudo. Vocês viram que vai dar negativo, ó, negativo. Então, se eu sei que vai dar negativo, eu só vou colocar. Eu faço a conta normal, 3 vezes 7, 21. É um positivo e um negativo? Negativo, tá ok? E agora? Negativo vezes negativo. Complicou, porque como é que eu vou escrever negativa 3 vezes o negativo 2? Meio complicado isso, né? Então, vamos pensar assim. Eu posso escrever isso aqui de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Se eu escrevesse assim. Vamos ver se vocês entendem aí. Ó, eu quis mudar só o negativo 3. Mudou. Ele deixou de ser negativo 3? Ah, deixou, prof. Ele ficou positivo. Mas olha isso aqui na frente. O oposto do positivo 3, negativo 3. Então, esse seria o raciocínio, tá? Tá? Seria o oposto disso vezes negativo 2. Então, vamos lá. O oposto. O 3 não precisa, né, de sinal. Vezes negativo 2. Eu só vou explicar de onde saiu, para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Menos, continua lá fora, né? O negativo 2, mais o negativo 2, mais o negativo 2. Olha o que dá. Aquele menos continua lá fora. Devo 2, devo 2, devo 2. Tô devendo 6. O oposto de dever 6 é ter 6. Deu positiva a minha resposta. Vamos fazer de novo nessa, ó. Negativo 2 vezes negativo 8. Nesse aqui eu vou fazer o quê? Vou botar negativo, deixar o 2 positivo, que é a mesma coisa, vezes negativo 8. Ficar aquele menos lá fora. 2 vezes o negativo 8 seria negativo 8 mais negativo 8. Fica lá fora. Devo 8, tô devendo 16. O oposto de dever 16, ter 16. Ai, prof, que difícil. Não. Existe uma regrinha prática que a gente chama de regra de sinais, tá? Quando os sinais forem iguais, ó, eu multiplicar positivo por positivo ou negativo por negativo, a minha resposta sempre vai dar positiva. Sinais iguais, resposta positiva. Quando eu multiplicar sinais diferentes, ó, um positivo com um negativo, sempre dá negativo. Então, o que vocês podem fazer? Precisa fazer tudo aquilo que a prof fez, ó. Vocês podem lá, vai ter uma continha assim, ó. Passou para o celular, né? Negativo 2 vezes negativo 3. Ah, 2 vezes 3, 6. Negativo com negativo, olha lá, ó, positivo. Positivo 6. Negativo 7 vezes positivo 2. Tá? Ó, 7 vezes 2, 14. Negativo com positivo, negativo. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo, tá? Então, tem uma regrinha mais fácil para isso. Vocês não precisam ficar decompondo os números e tudo, tá bom? Passando isso, tá ok? O que a gente vai fazer lá na apostila, na página 351, tá bom? Ó, esse exercício 2 aqui, tá? Então, nós vamos fazer do jeito mais fácil, tá? É positivo 2 vezes negativo 3. 2 vezes 3, gente, é 6.
Positivo com negativo, negativo 6. 3 vezes 5 é 15. Positivo com positivo, positivo 15, tá? 4 vezes 2 é 8, positivo com positivo. 5 vezes 1 é 5, positivo com positivo. 5 vezes 1 é 5, porém positivo com negativo, negativo. Tá bom? Entenderam isso? Ficou um pouquinho mais claro? Tá? Daí, nós vamos ir lá para a página 352, ó. Aqui também, ó. Observe a tabela e complete. 1 vezes 2. Quanto que é 1 vezes 2? 2, gente. Negativo com negativo, positivo. 2 vezes 2, 4. Negativo com negativo, positivo. 3 vezes 2, 6. Negativo com negativo, positivo. 4 vezes 2, 8. Negativo com negativo, positivo. 5 vezes 2, 10. Negativo com negativo, positivo. Tá ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão estar fazendo a próxima, questão 7, a letra B para prof. Tá bom? A letra B, ó. 1 vezes 5 e vê o sinalzinho, tá? O que mais vocês vão estar fazendo? Vamos ir lá para outra página já. Aqui, ó. Página 354, tá? Questão 1, tá? Vou fazer um xizinho para fazer, ó. Questão 1, que é nada mais é do que, ó. 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Positivo com positivo, positivo. Vocês nunca ouviram falar aquele, mais com mais dá mais com menos dá menos, menos com menos dá mais. É a mesma coisa, tá bom? Daí vocês vão estar fazendo a questão 2. A questão 2, vocês não têm números, ó. Vocês têm que completar com os sinais só. Vou fazer essa última aqui, ó, que acho que é a mais complicadinha, tá? Mas, prof, é um monte de sinal. A gente vai fazendo aos poucos, ó. Negativo com negativo. Vou eliminando tipo expressão numérica, tá? Ó, negativo com negativo. Ó. Desses dois aqui, vai me dar positivo. Menos com menos, mais. Daí, eu ainda tenho, ó, aquele menos, aquele menos, aquele menos, aquele menos. Agora, eu vou fazer, ó, esse mais com esse menos. Positivo com negativo. Negativo. Negativo com negativo. Positivo. Positivo com negativo. Negativo. Negativo com negativo. Positivo. Eu podia pensar assim, ó. Cada 2 negativos, tá? Ó. Cada 2 negativos me dá um positivo. Eu tenho 2 negativos, 2 negativos, 2 negativos. Positivo, positivo, positivo. Se é tudo positivo, vai me dar positivo, tá? Vocês vão estar fazendo essa aqui para a prof. E de tema, tá? Eu vou deixar essa aqui, ó. Determinar as potências. Mas, prof, potência. Gente, potência é multiplicação. O que é um positivo 5 ao quadrado? É positivo 5 vezes positivo 5, não é? 5 vezes 5. Quanto que é 5 vezes 5? 25. Mais com mais, mais. Tá? Vou fazer a outra, ó. Negativo 5, agora é o negativo 5 a base, vezes negativo 5, porque é ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Negativo com negativo, positivo, tá? Vocês vão ter para fazer, então, ó, para a aula de hoje, tá? O que tem para nós fazermos? A 352, a 7B, tá? E a 354, a número 1 e 2. E essa 3 aqui, a prof deixa de tema para vocês, tá bom? Não é muita coisa, é pouquinha, só assim, é um conteúdo novo para vocês estarem recapitulando, tá? Prof tá com muita saudade, beijos, até a próxima.